Democracia. Coisa boa, hein, Cleide? Eu super toparia um vídeo farmando debates políticos ou propaganda eleitoral. E não adianta dizer que tudo isso é uma palhaçada, que o Brasil é motivo de piada ou que a política brasileira não tem mais jeito, porque na realidade este é o ápice daquilo que conhecemos como democracia. Eu amo a democracia. Você ama a democracia? Eu amo a democracia. Todos aqui amamos a democracia. Viva a democracia! É a democracia. E, cara, não há nada mais belo que a democracia. Eu preciso de um poema sobre a democracia. Eu vou mandar o ChatGPT gerar um poema sobre a democracia. Vai lá. Faça um poema sobre a democracia. Vamos lá. Vamos lá. A democracia é um sonho desperto, onde a voz do povo encontra o certo. Em cada palavra, um voto é sagrado, um grito de liberdade, um eco renovado. É o sol que ilumina o caminho certo, um pacto de igualdade justo e aberto. Nas ruas, nas praças, em cada coração, pulsa a esperança de uma nova nação. É a mão estendida, o diálogo em flor, o direito ao dissenso sem medo, sem dor. Em seus alicerces há uma força e união construída no tempo com sabedoria e razão. Democracia é mais que um simples ideal, é o vento que sopra, é um sonho universal, um farol que nos guia na escuridão da história, onde todos podem ser donos de sua própria glória. Viva a democracia! Viva a democracia! Viva a democracia! É os guri. Algo que ambos os lados tanto brigam entre si, acusando um ao É sagrado, a democracia é sagrada, pô, que é isso? outro de lhes roubar a liberdade que a democracia supostamente lhes fornece e protege. O que, parando pra pensar, é algo contraditório, porque pensa, a democracia, grosso modo, nada mais é do que fazer votações a determinadas atitudes governamentais. Ela, o povo decide por meio do voto como uma cidade, estado ou país serão regidas de acordo com as propostas que lhes são feitas através de outras pessoas, sendo o ganhador o mais votado das opções. Por isso se diz que é o povo quem governa. O que é muito louco, porque das opções. Por isso se diz que é o povo quem governa. É muito bom. Cara, a democracia é basicamente, ó, você tem um candidato A da direita e você tem um candidato B da esquerda. O peso do seu voto é decidir qual marionete do sistema vai ser a cara, o rosto do Estado pelos próximos 4 anos. E só. É isso. Não há nada além disso. Essa é a democracia. Essa é a democracia. O que é muito São duas faces da mesma moeda, 99% dos casos. louco, porque jogo é o que sempre vivi em uma democracia e ao longo de toda a minha vida eu ouvi as pessoas culparem seus governantes, mas jamais culparem a si mesmas por suas más escolhas. Afinal, se na democracia o Você sabia que é crime no Brasil questionar a democracia? A democracia é sacrossanta no Brasil. Ela é sacrossanta no Brasil. Você pode criticar o catolicismo, você pode criticar seitas evangélicas, você pode criticar todas as religiões. A democracia é incriticável. Você não pode falar, olha, talvez o Brasil não deva ser uma democracia. Se você levantar isso, é um crime. É um crime. É um crime. A democracia no Brasil é sacrossanta. Ela é uma religião no Brasil. Ela é a religião do Estado. Não, nos Estados Unidos você pode falar o que você quiser, irmão. Nos Estados Unidos você pode ameaçar, você pode falar, eu vou passar o facão no presidente. Sem consequência alguma. Aqui você não pode criticar a democracia. É crime. É crime. É atentado contra o Estado democrático de direito. povo que decide, ele ao menos deveria se responsabilizar pelos males de sua sociedade. Se a democracia é de fato governada por uma maioria e ela de certa forma mantém a liberdade, como seria se a maioria das pessoas optasse pela escravidão? A não ser que você queira discutir o assunto de maneira mais filosófica, como eu já fiz em vídeos anteriores, não seria um tanto contraditório dizer que a democracia protege a liberdade quando o melhor sistema de governo é a monarquia, por uma razão. O rei é a única figura de poder que defende os interesses do povaréu. Remova a figura do rei e só sobra a oligarquia mandando em tudo. Acabou-se.
Você não faz nada contra a oligarquia. Você não faz nada contra as elites. Você não faz absolutamente nada. Aristocracia, essa burguesia, essa galera, essas elites, eles vão operar para defender os seus próprios interesses. Sempre. Por isso que eu acabei de falar. A democracia nada mais nada menos você defender o candidato A contra o B, mas no fim do dia os dois são fantoches de uma mesma elite que controla as coisas por detrás dos panos. Durante milênios, o conflito na Europa sempre foi o rei contra a nobreza. O rei não existe mais. Só sobrou a nobreza, que é a burguesia, que são as elites, que são o politburo. É isso. Essa galera tá aqui, por trás dos panos. Enquanto vocês aí se divertem com o joguinho democrático. Ai, eu defendo o candidato A, ai, eu defendo o candidato B. É isso. Na realidade, ela apenas prioriza a opinião de uma maioria, que venhamos e convenhamos, Não, essa galera não sai do poder. Essa galera não sai do poder. mas nem sempre está certo. Afinal, Cara, pega o melhor exemplo de todos, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi nada mais nada menos que meia dúzia de burguês passando facão no rei e tomando o poder pra si mesmo. Eles tiraram o intermediário, que é o cara que sempre tava ali pra manter a nobreza e a burguesia na coleira. como a mamãe dizia, se todo Não era raro o rei tomar o lado do terceiro estado em grandes questões que aconteciam na França no período. Não era raro. Era recorrente. O rei tomar o lado do terceiro estado em vez de tomar o lado da nobreza da aristocracia, do clero. Isso é a vida, né? É a vida. Por isso que a queda do império aqui no Brasil é nada mais nada menos. Remove o cara que cuidava do galinheiro. Agora as raposas tomam conta do galinheiro. E estão aí até hoje. E nunca vão ceder esse poder. Porque eles não precisam. comerem merda, você vai comer também? A ideia de seguir uma maioria vem das pessoas se guiarem por um hábito que supostamente tende a ser aquilo que funciona. Seguimos uma maioria pela segurança, até porque, por senso comum, as pessoas em geral não querem coisas ruins para si mesmas. Então a gente acha que tá indo no caminho certo. O único problema é que mudanças são essenciais para nos fornecerem soluções e avanços. E elas só ocorrem porque vez ou outra surge um ser iluminado que nada contra a maré, apresentando ao mundo novas descobertas. Na verdade, essas pessoas são absurdamente raras. E quando elas aparecem, a sociedade tende a não aceitá-las muito bem. Uma coisa interessante sobre isso é que nem sempre as descobertas apresentam algo novo. Na verdade, a maioria delas só mostra uma resposta que sempre Não, o poder moderador no Brasil não deixou de existir. Ele só trocou de poder, exatamente. esteve Ele só trocou de mãos. Só trocou de mãos. presente, mas que as pessoas não conseguiam enxergar. Daí a palavra descoberta, que seria como descobrir algo encoberto ou escondido. Outra que nem sempre as mudanças ou avanços representam um comportamento completamente novo para o mundo. Avançar não significa necessariamente evoluir, mas conseguir seguir em frente de alguma maneira, enquanto a mudança pode ser mudar um hábito velho por outro mais velho ainda, mas que seja mais conveniente para a situação. Saber disso é essencial para entender o comportamento da sociedade. Na história, vemos que ao longo dos anos existiram tanto sociedades menos evoluídas que a nossa, quanto sociedades equiparadas e, de certa forma, até mais avançadas em determinados aspectos. A ideia de que os antigos eram burros e não sabiam de nada é só um pensamento arrogante que surgiu com a modernidade. Afinal, se assim fosse, você não teria tanta dificuldade para aprender determinadas matérias que homens antigos descobriram, o que quer dizer que ninguém lhes ensinou, eles aprenderam por conta própria. Quando você para analisar a história, descobre que poucas coisas são realmente novas, e que na realidade a humanidade parece viver em um ciclo sem fim, onde não importa quão terrível tenha sido ter tido determinadas atitudes no passado, é como se a humanidade estivesse fadada a alcançar só até um certo ponto e voltar a cometer os mesmos erros. Muito do que temos hoje não E as pessoas acreditam que o que a gente vive não tem uma data de validade. As pessoas acham que o nosso mundinho, como ele existe há 200 anos, vai se manter para sempre. Que não, a gente vai evoluir constantemente, chegar numa utopia. Aham. não é novo, talvez reformado, mas não completamente inovador. Isso inclui a democracia, que surgiu na Grécia Antiga. Na
verdade, quase todas as formas de governo que hoje conhecemos surgiu há muito tempo. Nesta época, os gregos já conheciam os 3 tipos de governo predominantes no mundo: a democracia, a monarquia e a oligarquia. E eu presumo que se você é dos que estão na internet discutindo política, você sabe como funciona cada um deles, certo? Em qualquer tipo de governo, há violência ou obediência, riqueza ou pobreza, legalidade ou ilegalidade, e não existe nenhum sistema de governo capaz de atribuir apenas as coisas boas. Não existe paraíso na Terra, e se você acredita nisso, é preferível que você busque alguma religião que lhe forneça essa ideia no pós-vida, pois é muito mais garantido dela estar certa do que você acreditar que, nesta Terra, você vai viver algo semelhante a um paraíso. A monarquia é passada de maneira hereditária, onde um único homem governa. A democracia Não necessariamente, não necessariamente. Cara, o governo francês, no período absolutista, ele era extremamente fragmentado. O jogo de poder era um balanço de poder muito delicado. A burocracia, obviamente, a burocracia chegou a tal ponto naquela época lá que, bom, era insustentável, mas não era. Ai, o rei tem poder absoluto, ele manda em tudo. Não, não. O rei absolutista francês tinha menos poder que o presidente da República Francesa hoje. Muito menos poder, muito menos poder. Mas, fazer o quê? democracia é o povo que decide através de votos, enquanto na oligarquia é um grupo seleto de indivíduos. Desses 3 tipos principais surgem inúmeras outras formas de governo. Na monarquia existem 2 tipos: a realeza, que seria o governo legítimo, e a tirania, que seria o governo ilegítimo. A tirania é quando um único homem toma à força o poder, embora o monarca legítimo pudesse ser um tirano, porque a tirania, propriamente dita, é um homem que governa oprimindo e subjugando o seu povo. Algumas pessoas diferem a tirania da ditadura. A ideia de um mundo sem a Pax Americana, sinceramente, me dá medo. O mundo se afogou em guerras ao longo de séculos para chegarmos nesse curto período de paz. E tudo isso vai ruir. O período de paz entre Napoleão e a Primeira Guerra Mundial foi maior. Foram 99 anos sem grandes guerras entre potências. Teve um monte de conflitos. Sim, teve um monte de conflito. Franco-Prussiana, a Guerra dos 7 Anos. Você teve Crimeia, você teve um monte de conflitos pequenos, mas de um conflito grande, de escala continental, como foi Napoleão. A gente agora tá perto, daqui a pouco a gente vai chegar em 100 anos de paz, sem nenhuma guerra entre potências. A gente não vai chegar em 100 anos, garanto pra vocês. Alegando que uma ditadura não é necessariamente opressiva, mesmo que ao longo da história não seja comum ver ditaduras sendo estabelecidas com festas e flores. Há também o governo feito por um grupo de homens. Quando eles não se importam com as leis, seguindo apenas seus interesses, damos o nome de oligarquia. Quando são homens ricos que governam com um modelo régio mais clássico e nobre, chamamos de aristocracia. E finalmente chegamos na democracia. Ao contrário das outras, aqui não há hierarquia. Não há Cara, eu não tô rindo dela, eu tô rindo que, tipo, esse conceito rasteiro, as pessoas levam isso a ferro e fogo, tipo, realmente acreditam que nós temos algum poder. melhor ou pior, pois todos são iguais. Qualquer um pode governar e é a maioria que decide, de maneira livre ou à força, observando as leis ou não. Há também o socialismo e o comunismo, mas estes não serão comentados por hora. Na cidade de Atenas, a democracia era regida por homens adultos atenienses. Só eles eram considerados como cidadãos. Mulheres, crianças ou escravos estavam fora desse termo e por isso não participavam ativamente na política. Eles se encontravam na eclésia, um tipo de praça gigante onde eles discutiam as leis. Cerca de 13.000 homens participavam ativamente nas decisões, mas apenas os gatos pingados aqui e acolá dominavam o cenário. Homens ricos com uma boa oratória. Por causa disso, alguns críticos da democracia começaram a surgir. Eles argumentavam que aquela forma de governo podia facilmente ser manipulada por um bom orador ou algum líder popular que conduziria uma maioria pela emoção. Sócrates era um desses críticos. Mas ele levantava um argumento diferente, embora também tivesse críticas semelhantes. O principal argumento de Sócrates contra a democracia era afirmar que nem todos os homens tinham competência para governar. Ele não acreditava na ideia de que todos os homens eram iguais. Em 1.000 homens não se encontra o mesmo número de jogadores de xadrez, nem o mesmo número de reis. A aptidão dos homens é diferente para cada um, pois da mesma maneira como não é possível ensinar a todos da mesma maneira e em mesma matéria, um governo verdadeiro deve procurar-se num só, ou em 2, ou num pequeno número de homens.
Sócrates estava ciente que a democracia era repleta de homens que fingiam ter competências, ganhando o público através de bons argumentos. Tanto que ele passou a vida refutando os ditos sofistas, que eram homens que vendiam ensinamentos. Mas a verdadeira especialidade deles era a dialética, tornando-se mestres em virtudes sociais. Eles duvidavam da existência de uma verdade absoluta, e seus discursos eram repletos de manipulações para que nunca estivessem errados. Mas Sócrates, tendo ouvido de uma sacerdotisa no oráculo de Delfos que ele era o mais sábio dos homens, mesmo afirmando que nada sabia, foi buscar respostas. Primeiro com políticos, depois com literários e, por último, os artesãos. Em sua busca, ele concluiu que eles fingiam ser conhecedores da verdade. Não que eles não soubessem nada, pois ele mesmo afirma ter aprendido com todo. Esse vídeo é muito bom, eu tô quieto demais. Mas eles não sabiam de tudo, como diziam. Um homem, quando admite que sabe, se limita a conhecer mais, pois não busca mais conhecimento porque ele já acha que já tem. Enquanto que o que admite que não sabe, sempre está disposto a aprender mais, consequentemente adquirindo mais conhecimento. Por isso, Sócrates admitia que a única coisa que sabia era que não sabia de nada, porque os homens só são capazes de buscar o que lhes falta. Na sua jornada, Sócrates fez muitos inimigos, pois ele evidenciava a hipocrisia de muitos desses sofistas, até que aos 70 anos foi sentenciado à morte, sob o pedido de 3 acusadores: Meleto, um poeta; Linon, um orador; e Ânito, um artesão, acusado de ensinar o que não sabia, não acreditar nos deuses e corromper a juventude. Sócrates morreu bebendo uma taça de cicuta, após um julgamento infeliz com um tipo de sistema democrático, onde a maioria que o detestava decidiu matá-lo por evidenciar as suas hipocrisias. Mas a voz do povo é a voz de Deus, não é? Claro que é, pô. Que isso? Mesmo que a democracia pregue liberdade e direitos, até mesmo onde ela foi fundada, essa ideia se contradiz. Se fosse assim, escravos, mulheres e crianças participariam de maneira tão ávida na política quanto homens adultos de Atenas. Se os homens fossem iguais, como se afirma nesse tipo de governo, crianças deveriam ter tanta voz quanto os adultos na política. Afinal, se há igualdade, deve-se admitir que eles sabem tanto quanto um adulto. A democracia hoje é protegida por homens que acreditam estar protegendo sua liberdade, mas se a democracia promete liberdade e não faz nada que monarquias e impérios fizeram, logo não pode se dizer superior. Se a justificativa é de que ela promete igualdade, então ela está prometendo injustiça, porque não tem como você tratar todos da mesma maneira. E se todos os homens são iguais, não poderíamos eleger o melhor homem em época de eleição, quando, por definição, não existe um melhor. Anos se passaram e mesmo com determinadas reformas continuamos no ciclo amaldiçoado de fazer as mesmas coisas que antes. Continuo vendo tiranias, oligarquias, sofistas e democracias, todos em prol de um discurso que o povo é o soberano e que ele que tem o poder. Aliás, eu, Séries, acho muito conveniente e delicioso ter esse poder. Vou continuar me divertindo, assistindo aos debates políticos na TV, vendo como eles não apresentam uma única proposta de melhorar o país. Mas Esse ano em especial, o nível tá ainda mais baixo, cara. Os debates da Prefeitura de São Paulo... Cara, nossa, bicho. Tipo, eu não tô conseguindo assistir, velho. Tá realmente, o buraco tá muito... Mas, tipo, cavaram muito pra baixo. Tipo, cara, o que o Marçal tá fazendo, bicho? Eu vou te falar, vai dar mal. Vai pegar mal pra ele, cara. Eu não sei, não. Você vê as pesquisas aí, ele tá em queda. O Datena subiu nas pesquisas. Eu não sei, cara. Não sei. Tirando a Atlas lá. estarão É Atlas? Eu acho que é, né? me dando uma ótima aula de sofismas, enquanto fogem das perguntas realmente importantes e se fixam em atacar um ao outro. E no fim, eu, com o meu poder, vou escolher o que melhor refutar as ideias. Eu, como parte do povo, adoro ter esse poder. Poder de entregar a minha vida e a vida do meu país nas mãos de qualquer um que está no mesmo nível de uma criança ou um ex-presidiário, e que com um simples comando pode me destruir com a única condição de me garantir que o poder continue. Não lembro, é aquele instituto lá que deu o Marçal na frente com 32% da Quest? Pode ser. É importante dizer que conheci um demo chamado Cracia, e ele me disse algo que chamou minha atenção. Olha, caras Séries, nós os demônios temos muito mais em comum com vocês, seres humanos, do que os seres celestiais. Tanto vocês quanto nós seguimos aquilo que queremos. Nos rebelamos contra entidades superiores porque somos seres infinitamente livres e não aceitamos estar subordinados a ninguém. Mesmo que a nossa essência seja tão inferior quanto um grão de orelha e tão suja. Estragou. O final estragou. Mas o vídeo é bom, o vídeo é bom. Eu fiquei quieto.
não rendeu o react. Mas o vídeo é bom, o vídeo é bom. Mas, velho,